Olá, irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Hoje, nossa terça-feira, os fundamentos da fé, falando sobre o arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas é um dos fundamentos que deve ser lançado na vida dos discípulos, sendo ele essencial para que os demais fundamentos funcionem na sua experiência. O ministério de João Batista e o ministério de Jesus começaram com a pregação do arrependimento. Assim o seguiram a igreja primitiva e Paulo, o apóstolo. Devemos continuar nesta linha que o Senhor indicou para eles. Diz ali em Mateus 3, de 1 e 2, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E em Atos 2,38, a pregação de Pedro diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, duas experiências aí, próprio João Batista pregando sobre arrependimento, Jesus também, e aqui os apóstolos. Em capítulo anterior vimos que o arrependimento está na porta do reino, como um evento que marca a entrada inicial do homem independente, o qual se encontrava no trono, ao governo de Cristo. Os textos acima mostram isso claramente. Este é o primeiro passo para entrar no reino, sem o qual não há possibilidade de se colocar sob o governo de Jesus Cristo. Como princípio e em todos os dias dessa nova vida, o discípulo deverá experimentar o arrependimento sempre que sua vontade, seus atos e pensamentos, essa sua forma de pensar, forem contrários à vontade do Rei Jesus. Essas coisas que são próprias de alguém que está morto para Deus não podem existir na vida de quem nasceu de novo. Por isso, quando o discípulo percebe que em suas atitudes há um proceder que é próprio de quem vive independentemente, ele retorna ao princípio e ao chamado do Senhor: arrependei-vos. Jesus é o fundamento, a pedra angular sobre a qual se firma todo o edifício. Será então que podemos ver o arrependimento presente em sua vida, em nossas vidas? Ele que pecou e, portanto, não teve que se arrepender de pecados, mas nós vemos essa experiência dele, dizendo que teve que aprender com a obediência. Diz assim: a atitude de rendição de sua vontade à vontade do Pai era algo constante, a ponto de o escritor de Hebreus dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso está em Hebreus 5:8. Logo depois desta palavra, o mesmo indica o arrependimento como fundamento para a nossa própria vida. Logo em seguida, o escritor de Hebreus deixou claro que nós precisamos dia a dia de arrependimento das obras mortas. O que não é arrependimento? Às vezes, para a gente compreender bem o que é arrependimento, a gente precisa ver o que não é. Isso vai ficar claro aqui nos textos. Então, primeiro ponto, arrependimento não é apenas a convicção de pecado, de estar na direção errada, de estar em independência e desobediência a Deus. Tal convicção faz parte do arrependimento e é o início da mudança. Porém, algumas pessoas ficam convictas de sua situação, mas não mudam de vida, não dão passos de mudança. A tristeza ou remorso por sentimento de culpa ou por ter sido descoberto em alguma falta acompanha o arrependimento, mas não é o seu aspecto principal. Só existe arrependimento quando há mudança de atitude e de vida. Ali em Mateus 27, de 3 a 5, nós vemos a experiência de Judas, que diz que ele ficou tomado de remorso, devolveu as moedas, mas ele não se arrependeu depois de trair Jesus. E em 2 Coríntios 7, de 9 a 10, podemos ler juntos, diz assim: agora me alegro porque fostes contristados, mas não só porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
Segundo ponto, então, não é uma reforma parcial. O arrependimento não é algo parcial, algo superficial para alguns aspectos da nossa vida que se descobrem estarem errados. Não é tornar-se um religioso, pois os líderes religiosos do tempo de Jesus não se arrependeram e crucificaram o Senhor da glória. O religioso cuida apenas das aparências e não da reta atitude para com Deus. E vamos ver ali em Mateus 23, do 27 ao 28. Mateus 23, 27 ao 28, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Forte esse texto, Jesus falando com os religiosos. Então não basta ser um religioso, tem que ser um discípulo fiel que realmente entrega o seu coração a Jesus. Terceiro ponto, então, não é acreditar em qualquer coisa que parece espiritual, nem a aceitação de certos credos ou doutrinas, mesmo que esses credos ou doutrinas estejam de acordo com a palavra de Deus. É o arrependimento e não o conhecimento que gera mudança de vida. Vamos ver aqui em Gálatas, no capítulo 6, do 14 ao 15, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então aqui está falando sobre esse ponto, né? Importante de estarmos crucificados para o mundo e não apenas uma reforma nos nossos procedimentos. O que é arrependimento? O Novo Testamento original, no grego popular, dispõe de duas palavras que respondem a essa pergunta. A primeira é metamelomai, que significa remorso, tristeza, troca de opinião. A segunda é metanoel, que significa mudança de coração, mudança de rumo. Esta segunda palavra descreve melhor o que o Senhor Jesus queria dizer com arrependei-vos em Mateus 4,17. Ele queria uma mudança profunda e radical no pecador, o que o faz deixar de viver uma vida desobediente e independente de Deus para viver em obediência e dependência dele. Então, todo arrependimento tem que mudar a mente, mas mudar a atitude do discípulo. Arrependimento ilustrado por Jesus em Lucas 15, de 11 a 32. Depois, com calma, você pode meditar e ler nesse texto que fala ali a parábola do filho pródigo, né? Então, a ilustração perfeita de o que é arrependimento é o que aconteceu com esse filho. Primeiro, no versículo 17, ele teve uma mudança de mente. Uma primeira convicção. Diz ali, ele caindo em si, foi então o que aconteceu com ele. A segunda parte, no versículo 18, diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele está traçando um plano, ele tomou uma decisão agora na sua vontade. Mas ele precisa ter o quê? Um terceiro passo, uma atitude prática. E ele fez isso, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, como está no versículo 20. Isto é, deixou a velha vida longe do pai e começou uma vida nova perto dele. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No versículo 21, ele faz essa afirmação, essa confissão. Confessou o seu pecado em uma atitude de humilhação diante do Pai, diante de Deus. A resposta do Pai é incompreensível para a mente do homem natural, mas revela a natureza do amor de Deus, um Pai amoroso. Como isto acontece? O arrependimento é a nossa resposta positiva à iniciativa bondosa e misericordiosa de Deus. Deus nos conduz ao arrependimento. Como está em Romanos 2, 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós é que respondemos, arrependendo-nos. Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos,
pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que bom, estamos buscando revelação do que é arrependimento. O que o Senhor queria dizer, então, com arrependei-vos ali, né, na palavra em Mateus 4, o que nos diz a palavra de Deus, o que Jesus estava querendo nos dizer? Fala de mudança de mente, mudança de atitude, né? Então vamos continuar meditando mais nessas verdades e amanhã continuamos com o arrependimento de obras mortas. Fique ligado, edifique a sua vida, permaneça firme no Senhor. Deus abençoe a tua vida e a tua família e até a próxima.